Questão número 1. Para a deposição eletrolítica de 11,2 gramas de metal, cujo peso atômico é 112, foram necessários 12.300 coulombs. Portanto, o número de oxidação do metal é... Tá. Primeiro, a gente vai ter que calcular o número de mols do metal que foi depositado, tá? O número de mols, representado por N, é igual à massa depositada dividido pelo peso atômico. Então, aqui o número de mols vai ser a massa, que é 11,2, dividido pelo peso atômico, que é 112. Então, a gente tem que N é igual a 0,1 mol. A gente encontrou o número de mol. Agora, a gente vai pegar e vai encontrar o número de mols de elétrons que foram transferidos, tá? Então, vai ser número de mol de elétrons transferidos. A gente vai dizer que é a carga total dividido por F, que é o Faraday, né? Que ela passou ali. Então, o número de mols de elétrons transferidos vai ser a carga que ela deu, 19.300, dividido por 96.500. Então, o número de elétrons transferidos vai dar 0,2 mol. O número de oxidação vai ser o número de elétrons transferidos, de mol de elétrons transferidos, dividido pelos mols do metal que foi depositado. Então, oxidação, o NOx, né? Vou botar assim, é igual Ne, mols transferidos, dividido pelos mols depositados. Então, vai ser o NOx é igual a 0,2 dividido por 0,1, que vai dar 2. Esse vai ser o nosso NOx, tá? Questão número 2. Um sal de metal de peso atômico de 196,99 foi eletrolizado durante 5 minutos por uma corrente de 3,86 amperes, fornecendo um depósito de, acho que é 0,788 gramas de metal, do metal no cátodo. Pelos dados, podemos afirmar que o número de oxidação do metal no sal é... Então, de novo, a gente vai falar sobre o número de oxidação do metal. O que a gente pode pegar e fazer? Primeiro, a gente pode usar... Deixa eu ver aqui. Vamos usar assim, que a massa é igual a E vezes I vezes o T dividido por 96.500. A massa ele me deu é 0,788, massa que foi depositada, é igual a E vezes a corrente, 3,86, vezes o tempo, que dá aí 5 minutos, vai ser 300 segundos. O tempo sempre tem que ser em segundos. Tudo isso dividido por 96.500. Então, eu vou ter esse 96, eu vou passar para cá multiplicando. 0,788 vezes 96.500 é igual a E. Daí, 3,86 vezes 300 vai dar 1.158. Assim, eu tenho que E é 76.042 dividido por 11 não, né? É 1.158. Então, esse valor... Esse E que a gente está calculando é a carga elétrica, tá? Total, no caso. Eu vou ter que a carga total, então, é igual a 65,66. Essa é a carga total em coulombs. Primeiro, a gente sempre tem que achar a carga total, tá? Achei a carga total. Agora, eu vou usar a relação que tem NOx, massa molar, e carga total, que é a carga total é igual a massa molar dividido pelo NOx. A carga total é 65,66, igual a massa molar, que é a mesma coisa que o peso atômico que eles passaram ali, é 196,99 dividido pelo NOx. Então, eu tenho que o NOx
é igual a 196,99 dividido por 65,66. Isso aqui vai me dar que o NOx é igual a 3. Essa formulazinha, então, aqui tem que usar da segunda lei de Faraday. E essa aqui é outra fórmula importante também para levar para essa prova. Essa aqui também dá para usar de NOx. Essa aqui também dá para usar quando quer saber o número de mols. E essa daqui também dá para usar. Ó, o gás cloro pode ser obtido pela eletrólise da água do mar ou pela eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Assinale a afirmativa correta com relação a esses dois processos. Tá, então vamos lá. Gás cloro, eletrólise da água do mar ou eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Beleza. Tá. Ambos liberam Cl2 gasoso no cátodo. Não. Na eletrólise da água do mar, o gás cloro, que é o Cl2, é liberado no ânodo, tá? Então, daí já não estaria correta. Vou botar assim, ânodo. Tanto na eletrólise ígnea quanto na eletrólise da água, o gás cloro, ele é liberado no ânodo, por isso que tá errado ali, não é no cátodo. Depois, ambos envolvem transferência de 2 elétrons por mol de sódio. Tá, vamos pensar. Aqui na água, a água do mar é igual a H2O mais Cl. Que isso aqui é a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Para a gente ter uma noção do que está acontecendo, a gente vai ter que pegar nessa questão e ver quantos elétrons tem por mol de sódio. Está falando que envolve uma transferência de 2 elétrons por mol de sódio. Vamos ler as outras questões pra gente, senão a gente vai ter que fazer cálculo nessa. Pra ver se tem alguma que tá mais correta. Tá falando que ambos liberam H2 no cátodo. Daí não. Só quem libera H2 no cátodo vai ser a eletrólise da água do mar, então não. Ambos liberam Na metálico no cátodo, também não. A resposta aqui seria um libera H2 e outro libera sódio metálico no cátodo. Quem que libera H2? É a eletrólise da água do mar. Então, eu vou botar assim, da água do mar. E o sódio metálico, ele vai ser na eletrólise ígnea. Os dois são eletrólises, né? Só vou botar assim, ígnea. Eles liberam isso no cátodo e os dois liberam o Cl2 no ânodo, tá? Isso tem que saber dessa parte. Questão 4. O cobre com elevado grau de pureza é obtido pelo método eletrolítico que consiste na eletrólise de dissolução de sulfato cúprico e ácido sulfúrico. Utiliza-se cobre impuro como ânodo e cobre puro como cátodo. Regula-se convenientemente a voltagem de forma que no cátodo ocorra apenas a redução. Tá? A quantidade de elétrons em mols necessárias para a obtenção de 254 gramas de cobre puro é de... Beleza, vamos lá então. Para a gente fazer essa questão, a gente tem que ver algumas coisas. Primeiro, a gente tem que descobrir qual que é o número de mols do cobre, certo? Então, a gente sabe que o número de mols do cobre é calculado pela massa depositada, que é o que ele está querendo ali, que ele está falando, 254, dividido pelo peso atômico. Certo? Então, o número de mols do cobre vai ser 254 dividido o peso atômico, a gente olha na tabela periódica, que é 63,5, tá? Tem que olhar lá na tabela periódica.
O peso atômico é diferente de massa. Esse é o número de prótons, então é o número menor que tu vais olhar, tá? Então, o número de mols do cobre vai ser 4. Mas isso a gente está falando a gente não está falando do número de mols transferidos, né? Porque o número de mols transferidos, eu vou ter que fazer 2 vezes o número de mols do cobre. Por causa do 2 que tem ali. Esse vai ser o número de elétrons, né, transferidos, que daí a gente tem que levar em consideração. Então, por isso, eu vou ter que pegar e multiplicar esse 4 por 2. Porque o número de mols transferidos é igual a 2 vezes o número de mols do cobre. De mols transferidos ou de elétrons, né? Porque a gente está trabalhando com 2 elétrons. Ó, elétrons em mols. Na verdade, não precisa botar outra fórmula. É só ver que tem 2 elétrons ali. E aí a gente vai ter que multiplicar o 4 vezes o 2, que daí vai dar 8 mols. Letra B. Essa aqui é uma fórmula que vai ter que lembrar na prova. Essa prova vai ter cálculo, então não dá pra bobear. Lembra, peso atômico é o que a gente olha na tabela periódica, tá? Questão 5. O cobre eletrolítico tenaz é uma liga fundida que apresenta no mínimo 99,9% de cobre e até 0,1% de prata. Este apresenta alta condutibilidade elétrica e boa resistência à oxidação. A refinação do cobre é feita por processo eletrolítico, ou seja, um tanque contendo um eletrodo de cobre impuro e um eletrodo puro, ambos imersos em solução de sulfato de cobre mesmo. Quantos segundos são necessários para se obter 1 grama de cobre puro depositado no nananã por uso de uma corrente de 100 amperes? Tá. Primeiro, onde que o cobre puro vai ser depositado? Cadê? Ele vai ser depositado no cátodo, tá? Isso é importante. Continuar do outro lado aqui, está aqui. Tem os dados que a gente vai usar. Aqui vai usar que a massa é igual a E vezes I vezes o T, dividido por 96.500. A massa ele falou já que é 1 grama. Nesse caso, o E a gente vai ser metade do peso do cobre. Então, vou ter aqui que o E vai ser 31,75. Vai ficar 31,75 vezes o 100, que é em amperes, vezes o tempo dividido por 96.500. Aí aqui eu vou ter 96.500 é igual, multiplicar o 31,75 por 100, vai ficar 3.175 T. Aí eu vou ter que T é igual 96.500 dividido por 3.175. Isso vai me dar que T é igual a 30,4 segundos. Lembrando que, eu botei ali já, né, mas lembrando que na eletrólise o cátodo é o polo negativo, tá? Questão 6. Obtém-se magnésio metálico por eletrólise de magnésio com cloro fundido. Nesse processo, a semi-reação que ocorre no cátodo é... Bom, no cátodo sempre a gente vai ter o processo de redução, ou seja, sempre vai ser reduzindo o NOx. Se o NOx aqui antes do magnésio era 2+, aqui ficou 0, porque a substância é 0. Então, é isso que vai acontecer. Ele vai pegar e diminuir o NOx. Por isso que essa vai ser a equação da semi-reação que ocorre no cátodo, tá? Depois a 7. Assinale a alternativa incorreta. A eletrólise ígnea é uma reação química provocada pela passagem de corrente elétrica através de um composto iônico fundido. Essa tá certa. Eu vou botar de verdinho porque tá certa. Daí copiar no caderno. Eletrólise aquosa é uma reação química provocada pela passagem de corrente elétrica por meio de uma solução aquosa de um eletrólito. Correta. Com a eletrólise, podemos produzir substâncias na indústria química, como a soda cáustica e hipocloritos. Correta. A DDP negativa indica que a reação é espontânea. Errado. A reação é não espontânea. Então, essa aqui é a incorreta. Ó. DDP negativa indica que a reação é não espontânea, poderá ser usada para gerar corrente elétrica. Não vai ser usada para gerar corrente elétrica, tá? A corrente elétrica que é usada na eletrólise para
justamente produzir reação química, por isso que essa tá errada. E na eletrólise de uma solução aquosa, o íon iodeto, quando volta a ser átomo, perde um elétron. Tá correto. 8. Na eletrólise de nitrato de ferro 2 em solução aquosa, ocorre... Bom, na eletrólise de nitrato de ferro, vai ocorrer a redução do polo negativo com a formação do ferro metálico. Ele vai reduzir o NOx, tá? E vai formar o ferro metálico. 9. Industrialmente, a soda cáustica é obtida por eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Durante essa eletrólise, obtém-se como subprodutos. O subproduto, então... Cadê? Vou copiar isso aqui tudo. O subproduto que a gente vai ter na eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio vai ser somente o cloro no ânodo. Esse que vai ser o subproduto. Por fim, questão 10. Sabendo que um Faraday é igual a 96.500 coulombs, o tempo em segundos necessário para eletrodepositar 6,3 gramas de cobre, utilizando uma corrente de 2 amperes, é de... Aí aqui eu tenho quanto que vale a massa atômica ali, o peso atômico do... Massa não, né? O peso atômico do cobre. Então, vamos usar que massa é igual ao E vezes o I vezes o T, dividido por 96.500. Quer saber o tempo. A massa, eu vou usar 6,3 gramas. O E vai ser metade do... O E vai ser metade do peso atômico. A corrente é 2, o tempo é o que eu quero. Embaixo eu escrevo 96.500. Eu vou passar o 96.500 multiplicando o 6,3. Isso aqui vai me dar 607.950. Dividido, agora eu vou multiplicar o 31,75 por 2. Que vai me dar 63, né? Ponto 5. Aí eu vou dividir 607.950 dividido por 63,5. Peraí que deu alguma coisa errada no cálculo. Deixa eu fazer de novo. Tá. Isso aqui vai dar aproximadamente 9.650 o tempo, tá? Vamos continuar ali a outra lista que faltou. Na 7. Associe as reações apresentadas na coluna A com os produtos que podem ser obtidos e estão representados na coluna B. Então tá. Ali, pra gente ter a redução do propanal. Propanal, então, quando a gente fala de redução, a gente diz o quê? Que vai pegar e vai colocar hidrogênio, basicamente. Certo? Então, vamos lá. O propanal é um aldeído. Se eu pego e ele vira propanol 1, eu vou pegar e eu vou acrescentar um hidrogênio nele. Então, eu vou ter uma redução do propanal. Então, vai ser 1 esse primeiro. Depois, para ter propanona, propanona vai ter que ser ona, ó o finalzinho, esse aqui propanol é álcool. Isso aqui é aldeído. É só pensar, de álcool para aldeído a gente não tem uma oxidação, então de aldeído para álcool a gente vai ter uma redução. Hidrogenação de propeno. Não, ali é propanona. Propanona é o quê? Cetona. Pra gente ter uma cetona, o que a gente vai ter que ter? Uma oxidação do propanol 2. Certo? Porque é um álcool secundário. Álcool secundário, quando a gente... Aqui é álcool primário, né? Propanol 1. Álcool secundário, propanol 2. E pra gente ter o propano... propano é um hidrocarboneto de ligação simples.
Para eu ter um hidrocarboneto de ligação simples, eu vou ter que fazer uma hidrogenação do propeno, porque propeno é um hidrocarboneto de ligação dupla, porque ele tem o en. Eu botando hidrogênio a mais, ele vai ficar com ligação simples. Então, por isso que esse aqui é o 2. Então, a sequência correta vai ser 1, 3 e 2. A seguinte reação. Aqui a gente vai ter um aldeído. Formando um álcool. A gente sabe que, ao contrário, um álcool formando um aldeído é o quê? Oxidação, não é? Então, de aldeído para álcool, o que vai ser? Uma redução. E redução de quem? Do propanal. Por quê? Al de aldeído, met et prop. No caso, a gente conta os 3 carbonos. Então, a gente tem uma redução do propanal. É só ver que, ao contrário, seria a oxidação, tá? Aqui, 9. Na sequência de transformações a seguir estão representadas reações de... Vamos lá. Identificar, né? Aqui, aldeído. Ácido carboxílico. E aqui, virou um éster. Então, o que a gente tem? Primeiro, a gente vai ter uma oxidação, que vai ser essa flechinha aqui. Ela é a oxidação. E depois, do ácido carboxílico, lembra? Ácido graxo, vai virar um éster, a gente tem a esterificação. Então, letra B. Questão 10. A anilina, matéria-prima importante na obtenção de corantes, pode ser preparada sinteticamente de acordo com a sequência. Tá. Vamos ver ali. As reações 1 e 2 estão respectivamente. Primeiro a gente tem o anel benzeno. Daí bota ali com algumas substâncias, a gente vai ter o NO2. Então, eu vou substituir o hidrogênio, que estava ali por NO2. Então, eu tenho uma substituição na primeira. Porque aqui, apesar de parecer não ter nada, aqui eu tenho hidrogênio, tá? Ó, hidrogênio, hidrogênio. Então, apesar de parecer não ter nada, eu tirei esse hidrogênio daqui e eu substituí pelo dióxido de nitrogênio. Então, eu vou ter, primeiramente, uma substituição. Depois, o que eu tenho aqui? Eu vou acrescentar hidrogênio. Quando a gente acrescenta hidrogênio, a gente vai ter uma redução. Por quê? Eu vou tirar esse oxigênio e vou acrescentar 2 hidrogênios. Então, eu vou ter primeiro aqui, nessa primeira seta aqui, uma substituição. E na segunda seta aqui, como eu tô ou tirando oxigênio ou botando hidrogênio, eu vou ter uma redução. Redução é isso, ou você tira oxigênio ou você coloca hidrogênio. Então, a resposta é a letra B.